E a gente está aqui de novo em mais um episódio do videocast da JCB, o Além da Máquina. Eu estou falando diretamente da AgriShow, que é a maior feira agropecuária do Brasil e uma das maiores do mundo. São 30 edições, trazendo o que há de mais moderno em soluções para aumentar a produtividade no campo. E é claro que a JCB faz parte desse movimento e trouxe para a feira as melhores ofertas, as tecnologias mais avançadas e, é claro, o DNA britânico em inovação. Se você ainda não passou por aqui, tá na AgriShow, vem conhecer o nosso stand, mas se você não consegue vir aqui para Ribeirão Preto presencialmente, fica com a gente aqui no Além da Máquina para saber tudo que a JCB está apresentando aqui na AgriShow 2025. E eu não sei se você sabe, mas a JCB é a marca com a maior rede de distribuição de linha amarela aqui no Brasil. E quem está aqui comigo para bater esse papo é o Fábio Santos, que é diretor de desenvolvimento de distribuidores. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, Carol. E você? Eu tô ótima. Um prazer também. estar aqui na Além da Máquina. Todo meu. E eu tô aqui também com o Fabrício de Souza, que é da Cooper Citrus, uma distribuidora aqui do interior de São Paulo, certo? Certo, Carol. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. A ideia aqui do Além da Máquina é justamente essa, a gente bater papo e contar para quem está nos acompanhando tudo que a gente vai apresentar aqui, né, para os nossos clientes. Legal. E eu quero começar com uma curiosidade, que eu fui atrás, porque eu não sabia por que linha amarela, né? A gente fala de máquina sempre focada em linha amarela. Por que o amarelo? Por que não pode ser azul, rosa? Você sabe disso, Fábio? Legal, Carol. Na verdade, isso veio de... A cor é para chamar a atenção no campo, é o amarelo, que significa mais de segurança. Isso começou lá no passado. Hoje em dia é mais por uma convenção, onde todos estão em linha amarela, mas a gente sabe que a JCB tem um amarelo especial. Se a gente compara com os nossos concorrentes, a gente tem um amarelo especial, ele é um amarelo vivo. Mas se os nossos clientes, eles conseguem também ter máquinas com outras cores. Por exemplo, a gente vendeu máquina para o BOP lá no Rio de Janeiro, que ela é preta. Tem para o Exército. Tem essa customização, se o cliente pede, dá para customizar. Exatamente, a gente tem no Exército, a gente vendeu algumas máquinas que são das cores do Exército, e tem também, por exemplo, ultimamente a gente vendeu máquinas para Cacau Show, a gente fez uma plotagem na máquina. De chocolate, imagino. Foi muito interessante. Que legal. Fábio, eu comentei aqui que é a maior rede, né, de distribuição do Brasil. Quantos pontos que a JCB tem hoje no Brasil e na América Latina? Exato, Carol. A gente é o distribuidor, é a fabricante com o maior número de pontos de atendimento no Brasil. Hoje a gente está com 14 distribuidores, com 67 pontos de atendimento. Estamos com atendimento em todo o Brasil. Esses são os pontos de atendimento. Além disso, a gente tem os vendedores, que são volantes, os técnicos, que são volantes, porque a gente não atende o cliente diretamente em nossas filiais. A gente tem que atender o cliente no campo. E quanto mais próximo a gente tiver do cliente, maior a facilidade de atendimento ao cliente, maior a rentabilidade e do cliente também. Na América Latina, a gente está com 41 distribuidores, com mais de 130 pontos de atendimento, do México até a Patagônia. Então, hoje, seguramente, a gente é a montadora com o maior número de pontos de atendimento no Brasil. É um baita diferencial, né? E Fabrício, conta um pouquinho da Cooper Citrus, quantas casas que vocês têm aqui no interior de São Paulo? Conta a história aí de vocês um pouquinho. Bom, Carol, a Cooper Citrus, como cooperativa, já está no mercado há mais de 40 anos, defendendo a bandeira do agro, né? Principalmente no Brasil. A Cooper Citrus, ela tem a matriz em Bebedouro, onde foi fundada. Que é aqui perto, né, de Ribeirão Preto. Exato, a 80 quilômetros. Só que hoje a gente já está presente em 4 estados brasileiros: São Paulo, Minas, Goiás e no Mato Grosso. Né? Então, assim, mais de 60 filiais a Cooper Citrus tem, né, nesses mais de 40 anos. E há 15 anos a gente representa a JCB. Né? E aí, na área de atuação da Cooper Citrus do estado de São Paulo, representando a JCB, são 5 casas. Concessões JCB mesmo, com pós-venda, com oficina, com peças, com vendedores exclusivos. E toda essa área, a gente tem mais de 10 lojas Cooper Citrus.
Então a gente presta um suporte de pós-venda muito amplo, muito completo, né, para nossos cooperados. E um diferencial da Copercitos é que todas as máquinas JCBs não estão a mais de 200 quilômetros, estão num raio menor de 200 quilômetros. O que facilita ainda mais o atendimento, uma agilidade muito maior, eu imagino, Exatamente, que a gente sabe que para o cooperado o tempo é dinheiro, né, para o produtor rural. Às vezes uma parada, uma chuva, é o tempo que a gente precisa para fazer uma manutenção preventiva, de fazer algo ali no momento para poder, quando ele precisar da máquina, no momento de seca, a máquina está disponível, né? Máquina boa é máquina produzida. Exatamente, né, Carol? E o Fábio comentou uma coisa que eu acho interessante, que eu quero ouvir vocês comentando, que é a manutenção dessa máquina, né? A gente que tem carro, deu um problema, você leva o carro lá na concessionária e arruma. A máquina, eu imagino que você não vai deslocar a máquina para o distribuidor. O distribuidor vai até a operação para fazer a manutenção. É assim que acontece? Fala, vai. Então, em toda a nossa rede de distribuidores, a gente tem técnicos que ficam no distribuidor, na filial. Fica alocado lá dentro. Mas a maioria dos nossos técnicos estão no campo, estão distribuídos no campo. Para exatamente o que o Fabrício falou. A gente não pode estar mais do que 200 quilômetros longe do nosso cliente. Porque a gente precisa estar próximo a ele. Porque quanto mais próximo, mais rápido a gente coloca a máquina para funcionar e mais rápido o cliente volta a operar. Que o nosso pensamento é, ele tem que se preocupar com a operação dele e nós temos que se preocupar em fazer com que a máquina fique disponível. Porque é muito claro, né? A proposta da JCB também é auxiliar a produtividade ali no campo, né? Então a máquina sempre produzindo. E que tipo de operação, assim, que vocês vão atender no campo, Fabrício? É usina? Tem alguma operação que seja mais proeminente aqui, pelo menos no estado de São Paulo? Sim, Carol, a gente atende muito produtor rural de diversas culturas, produtor de batata, produtor de cebola, produtor de hortifruti em geral. Até uma curiosidade, hoje um dos maiores clientes nossos na parte de manipulador telescópico do Lodal, que é o Lodal. Exato. É uma empresa de grama. De grama para estádio, de grama para paisagismo, enfim, é uma empresa desse segmento. Ele é um cliente que é um potencial, tem produções do Brasil inteiro e tinha uma operação onde o equipamento dele, que hoje foi substituído pelo Lodal, era um equipamento que não era, digamos, original. Eles faziam adaptações para poder fazer a operação que eles precisam. Eles pegavam um trator, mudavam o sentido de rodado do trator, adicionavam uma torre de empilhadeira para poder fazer a operação. Tá. Então você tinha um custo de modificação do projeto original do equipamento, né? E perdia garantia, enfim, você comprava uma máquina nova para fazer uma operação. Perdia garantia pelas modificações. Exato. E aí com o advento do Lodal no mercado brasileiro, que a JCB trouxe com exclusividade, a gente conseguiu oferecer essa solução para o cliente e ele foi super receptivo com essa opção e foi uma máquina que deu super certo. Hoje ela coleta a grama, faz o carregamento no caminhão com muito menos tempo, manteve a originalidade do equipamento, com garantia, com tudo, né? Então, foi um case realmente de sucesso que a gente manteve na nossa carteira e a gente fala com muito orgulho disso para os nossos colegas da rede, até mesmo internamente na própria Copercitos, porque foi de fato um case de sucesso. Fabrício, super legal você falar do Lodal, porque a gente vai ter um episódio aqui específico para falar do Lodal, que é um equipamento extremamente versátil, né? Então, antes você teria alguns equipamentos para fazer diferentes tarefas e o Lodal, na sua versatilidade, cobre, né? Exato. Muitas dessas atividades, a gente vai ter um episódio para falar só do Lodal, então fica aqui com a gente. E o conceito inventado pela JCB, né? Claro, né? Inovação Assim como a britânica. reta escavadeira. É isso, a gente vai falar bastante aqui também das inovações, de tudo que a JCB trouxe aí para o mercado para melhorar. Fábio, tem mais inauguração, casa nova prevista para esse ano? Sim, esse ano, segundo semestre, a gente deve ter ao menos 3 filiais a serem inauguradas. Então, com Sinop, que é o nosso distribuidor Guimarães, Chapecó, que é o nosso distribuidor NG Peças, e Pouso Alegre, que é o nosso distribuidor Valence. Então, a gente está crescendo,
A gente está melhorando as nossas instalações para deixar os clientes cada vez mais confortáveis, não só os clientes, como os nossos colaboradores, os nossos distribuidores, né? Então, para o cliente também se sentir mais em casa. Então, a gente está melhorando tanto as nossas instalações, quanto também crescendo, expandindo ainda mais. A gente acredita que até o ano que vem a gente deve estar com 75 filiais. Uau. Bom, tudo isso vem acompanhando também esse plano de expansão Exatamente. da JCB, né? Dobrar de tamanho aí nos próximos anos. E bom, a gente falou de inovação, né? Corre nas veias da JCB. E eu andando por aí, eu ouvi sobre uma novidade, né, para o setor que a JCB está trazendo. Quem que vai contar qual que é essa novidade? Exato, Carol. A gente, desde o ano passado, a JCB é novamente, a única montadora a ter uma rede exclusiva para o segmento agrícola, uma rede de máquinas amarelas exclusiva para atendimento agrícola. Então, em São Paulo, a gente tem... única montadora. É a única montadora. A gente tem 4 distribuidores em São Paulo, sendo a Rochester, que cuida de todo o segmento de construção, e a gente tem 3 distribuidores que estão para o segmento agrícola, que é a Cooper Citrus, aqui representado pelo Fabrício. A gente tem o Mercadão, que é em Rio Preto, e temos a Igatu, que é em Itapetininga. Então, o nosso objetivo com isso é com que o cliente tenha mais pontos de atendimento e, mais uma vez, né, o cliente está muito próximo das nossas lojas. Porque o Fabrício até pode falar um pouquinho mais, que os nossos clientes eles gostam de ir lá na loja, tomar um cafezinho, compram uma peça, compram um serviço, compram uma máquina, mas sempre essa proximidade muito forte com o nosso distribuidor. Ou seja, tem ainda... Eu entendo que toda a rede tem os especialistas, né, para atender o agro, mas agora tem um time ainda mais de feras para atender essa turma. É isso mesmo, Fabrício? É isso aí, Carol. Na verdade, assim, o que o Fábio disse é a verdade pura, né? A gente precisa estar próximo, entender o cooperado, o produtor rural, o mercado agro, ele é diferente, né? O mercado agrícola é um mercado que, como eu disse no começo, ele demanda a gente ter agilidade, demanda a gente ter tempo rápido de resposta. A gente não pode, às vezes, numa operação, demorar mais do que 24 horas para atender um produtor, uma máquina parada. Às vezes ele está deixando de ganhar dinheiro, está perdendo produtividade, perdendo receita por conta de uma máquina parada, né? Então, a gente precisa estar próximo realmente, como o Fábio disse, e a JCB vem com esse propósito de ter essa linha agricultura, né, para poder atender esse mercado, né, de estar próximo mesmo e não abrir mão do contato físico, né, do olhar no olho, dessa proximidade, dessa verdade que a própria JCB prega, né. O Lord Bamford, né, o nosso fundador da JCB, ele diz que os clientes podem seguir sem a marca, mas a marca não pode seguir sem os clientes, né? Então isso é bacana, é importante, e a gente traz esse propósito no atendimento para o mercado agrícola no estado de São Paulo. E um ponto importante que está diretamente ligado com isso que o Fabrício falou é que a JCB é uma empresa familiar, né? Isso é muito legal de contar, Fábio, conta um pouquinho. Então a JCB continua sendo uma empresa familiar. Então estão fazendo 80 anos esse ano. Uhum. Foi com o senhor JCB, inventado lá em 1945. E ele que é um criou Lord, né? Um verdadeiro Na Lord verdade, inglês. o filho dele, que hoje é o nosso chairman, é o Lord Lord. Bamford. Né? Ele é o Anthony Bamford, mas é o Lord Bamford, ele é um Lord da Inglaterra. Então a empresa continua sendo familiar até hoje, porém muito profissionalizada e também global, né? Então hoje a JCB é a única montadora que é uma empresa familiar. E por que eu falo isso? Por isso que a gente busca, todos os nossos parceiros são parceiros familiares. Por quê? Os nossos distribuidores, a maioria deles são empresa familiar ou uma cooperativa. Uhum. E também os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes são empresas familiares. Familiares também. Então a nossa proximidade com o cliente é muito forte. Por isso que a gente quer cada vez mais estar mais próximo aos nossos clientes. Tanto com essa rede agrícola aqui que a gente tem em São Paulo, quanto dos demais distribuidores. A gente tem distribuidor no Mato Grosso, que é o nosso principal área agrícola do Brasil, é no Mato Grosso. A gente conta com 3 distribuidores lá, que eles possuem também outras marcas do segmento agrícola, logicamente que não competem com a JCB, mas que dá maior proximidade com os clientes do segmento agrícola.
Então a gente tem uma rede muito próxima dos nossos clientes. E isso é legal também, né? Porque a gente está na era da conectividade, tudo conectado, mas essa coisa do toque pessoal e desse relacionamento também é muito importante, né? É fundamental. A gente tem que estar próximo dos nossos clientes, que a rede, na verdade, as redes sociais têm que complementar essa personificação da nossa proximidade com os clientes. Então, a gente pode trazer o cliente através das redes sociais, porém a gente tem que estar próximo, cara a cara com o cliente para fazer o melhor atendimento. E sabe que até a ideia, né, do Além da Máquina era justamente essa também, dar voz, né, para os especialistas, para os profissionais, para que o cliente, para que você tenha oportunidade de ver as carinhas, né, de ver quem que faz toda essa engrenagem rodar aí todo dia. Então, a gente já está chegando no final desse episódio, mas eu quero ouvir de vocês qual que é a expectativa da AgriShow esse ano para a Copercitros, para a JCB. O que vocês esperam, Fabrício? Então, Carol, a gente espera, como todos os eventos, né, como todas as AgriShows até agora, a gente espera dar todo o suporte para o nosso cooperado, pro produtor agrícola, para que ele venha até a Copercitros, venha até o stand da JCB e venha conhecer as máquinas, né, os lançamentos que a JCB está trazendo para a feira, para a AgriShow. Temos a 437 ZX Agri, uma máquina voltada para o mercado de cana-de-açúcar. Que aumenta a produtividade, Exato. né, agilidade. Temos o conceito de lançamento de máquina Telemaster também, que é um conceito também da JCB, muito importante, vejo, principalmente para o mercado de confinadores, da pecuária brasileira, que hoje a JCB também entende que é um grande mercado. Nós, da Copercitros, atendemos grandes pecuaristas já, grandes empresas desse ramo, né? Então, as expectativas estão positivas, sempre boas, para apresentar as soluções e também para fazer negócio, porque a gente tem condições exclusivas aqui para a feira, né? Então a gente está com a expectativa bem alta, Carol. A gente tem condições especiais aí que a gente vai contar nos próximos episódios. Exato. Expectativa alta, Fábio? Altíssima. Aqui a AgriShow sempre é um evento muito importante para a JCB, é um evento agrícola, onde vem pessoas, os clientes de diversos estados do Brasil. E do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tem gente que vem de fora. Já tem clientes da América do Sul, onde a gente pega o contato para repassar para os nossos distribuidores de lá. E a nossa expectativa é a melhor possível. Como o Fabrício falou, a gente está com 2 lançamentos aqui no nosso stand. Mostra um pouco mais da nossa proximidade com os nossos clientes, da nossa mostrando sempre novidades, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente dobrar de tamanho, qual é o nosso objetivo, com o investimento que foi falado de mais de meio bilhão de reais, falado no ano passado. Então, a nossa expectativa é a melhor possível para essa feira, que é a maior feira da América Latina, né? Quem sabe até do mundo. Uma das maiores do mundo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Eu vou liberar vocês, que eu sei que tem um monte de cliente, gente lá embaixo querendo bater papo com vocês. E você que está aqui com a gente, fica ligado. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Então, acompanhe aqui todos os episódios do Além da Máquina para ficar por dentro de todas as novidades da JCB aqui na AgriShow 2025. E a gente se vê logo mais. Até!